Depois de um forte clarão, a visão de vocês vai aos poucos retornando ao normal, e vocês veem montanhas, recobertas por pinheiros, como se estivessem sobrevoando um território desconhecido. A floresta é abruptamente interrompida, e vocês veem um pequeno vilarejo de arquitetura Tianxia. Humanos da etnia Tian, vestidos com simples kimonos de seda, caminham pelas ruas do vilarejo. Comerciantes vendem seus produtos, músicos tocam uma doce melodia, crianças brincam. A visão de vocês se expande, e ao fundo do vilarejo vocês veem um enorme palácio imperial. Do alto de uma varanda do palácio, vocês avistam um imponente homem. Suas vestes não deixam dúvida, se trata do imperador de Minkai. Junto do imperador, outros 4 nobres vestem trajes imperiais. O imperador e cada um dos nobres seguram um selo imperial, semelhante ao que vocês acabaram de encontrar nos cofres de Brimewall. O mais jovem dentre os nobres, praticamente um adolescente, está segurando o mesmo selo que vocês acabaram de encontrar. Apesar de décadas mais novo, vocês o reconhecem como sendo Hokuro Kaijitsu, o avô de Ameiko. Porém, o coração de vocês lhes diz que o nome desse jovem, na verdade, é Amaterasu Totsutoko. As 5 famílias imperiais governam há milênios, com a proteção dos deuses, e, apesar de existirem problemas, há harmonia em Minkai. A visão de vocês novamente se esvaece em um novo clarão, e quando os olhos voltam a enxergar, vocês estão em uma pacífica floresta. Porém, essa visão de calmaria dura pouco, pois uma tempestade inimaginável surge num piscar de olhos. E do meio da tempestade, surge uma onda de criaturas com feições monstruosas, com garras, chifres e olhos envoltos em chamas, segurando enormes e aterrorizadores armas. Apesar de nunca terem visto tais criaturas, de alguma maneira vocês sabem que elas são Onis, os demônios que terrorizam Tianxia. A onda de Onis se levanta da tempestade e investe contra o pequeno vilarejo da visão anterior. Um novo clarão, e os olhos se abrem para ver 2 amigos, visivelmente embriagados, próximo a um poço. Um deles é o próprio imperador de Minkai que vocês viram na visão anterior. O outro parece ser um samurai, talvez o guarda-costas imperial. De repente, o guarda-costas começa a crescer, ficando com 3 vezes o tamanho do ser humano normal. Ele saca uma espada serrilhada e decapita o imperador. Em seguida, ele pisa sobre o corpo, levantando suas mãos aos céus, se gloriando de seu feito. Aos poucos, os Onis vão se filtrando entre a nobreza de Minkai, e as famílias imperiais vão, uma a uma, desaparecendo. Porém, uma delas consegue fugir. Novo clarão, e os olhos se abrem para uma paisagem gélida e desolada. No meio da imensidão branca, vocês veem um jovem samurai. Ele lidera um pequeno grupo de homens, mulheres e crianças por entre os ermos gélidos de Golarion. A jornada deles termina em uma cidade de arquitetura Ulfen, com casas simples de madeira e barcos vikings em um grande porto. Entre as ruas movimentadas da cidade, o jovem samurai entra em uma loja. Amaterasu Totsutoko, agora conhecido como Hokuro Kaijitsu, com muito pesar em seu coração, troca sua katana por uma gorda quantia em moedas de ouro. O comprador, um jovem e vigoroso homem Ulfen, cujo nome é sussurrado na mente de vocês. De alguma forma, vocês sabem que a espada vendida era conhecida como Suichen, uma espada lendária que guarda as memórias do milenar clã Amaterasu. Um último clarão e vocês veem a caravana de Sandro. Em um dos vagões, Ameiko, ainda em coma, repousa sobre o colo de Koya. Sandro e Xalelu próximos observam Ameiko com preocupação. Mas há algo de diferente em Ameiko. Ao invés de seus trajes de viagem, Ameiko está usando vestes imperiais de Minkai. A visão, por fim, foca na face adormecida de Ameiko.